Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro. Olá, bem-vindos a mais um Hora H do Agro. Eu sou a Mariana Grilli e nós estaremos juntos na próxima hora falando sobre as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje, nós vamos analisar como a possível aplicação da lei da reciprocidade aos Estados Unidos pode afetar o agro. E nós também vamos entender ainda o crescimento na contratação de seguro rural com foco na pecuária. Então fique por aí, porque o Hora H do Agro está só começando. E para reagir ao tarifaço de Donald Trump, o governo brasileiro abriu o processo para aplicação da lei da reciprocidade. No momento, a CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, está analisando se as tarifas quebram regras de comércio internacional. E a decisão final, então a possível aplicação da lei, só deve acontecer daqui a mais ou menos uns 200 dias. Para entender como isso pode impactar o agro na prática, quais cautelas são necessárias ao setor e o ponto de vista ambiental desse conflito, desse momento, nós vamos conversar com Leonardo Munhoz, que é doutor em Direito Ambiental e pesquisador da FGV Agro. Muito obrigada de novo, Léo, por estar aqui no Hora H do Agro, ajudando a gente a desmistificar coisas complicadas do setor, que inclusive tem a ver política, comércio e meio ambiente. Então é importante a gente tentar cobrir um pouquinho de cada um desses assuntos. Claro, entendendo principalmente o que a gente tem a ver com isso, né? A nossa participação enquanto sociedade. Então, obrigada de novo aí pela participação. E queria, então, começar contigo perguntando o básico, que você explicasse pra gente o que é essa lei da reciprocidade, então, na prática. Porque agora está se falando tanto, mas me parece que o Brasil nunca falou tanto em lei de reciprocidade. Então, queria que você explicasse pra gente o básico dessa legislação e, então, o que pode acontecer nesse horizonte dos 200 dias. Obrigada de novo. Mariana, prazer estar aqui com vocês de novo, os telespectadores, o pessoal de casa. Bom, o que é a lei da reciprocidade? É uma lei que foi passada agora, recentemente, né, iniciativa pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Lula, que ele dá mais segurança jurídica, mais previsibilidade jurídica para o CAMEX, que é esse órgão responsável pela implementar as tarifas brasileiras, né, de implementar essas tarifas, tá? Ele já tinha essa prerrogativa antes, mas agora tem um embasamento legal mais claro, principalmente na natureza de ter algo assim, mais de retaliação com relação à agressão econômica de outros países, que é justamente o caso aqui do presidente americano. Vamos lembrar que a origem dessa lei da reciprocidade, o PL original que deu origem a ela, nem estava no contexto do Trump e dos Estados Unidos, tá? Ela já tinha sido começada a ser pensada aqui no ambiente do UDR, da Lei Antidesmatamento da Europeia. Tanto é que a primeira versão do texto, ela colocava como necessidade o Brasil poder requerer dos seus parceiros comerciais as mesmas exigências ambientais que tem no Brasil, ou seja, o Código Florestal. Tá? Esse era assim, o original da lei. Depois que caiu para a senadora Tereza Cristina, ela apresentou um outro texto em cima desse, dando um caráter mais geral, não de se espelhar, né, em países que têm uma legislação igual à nossa, mesmo porque não tem, tá? Aqui, nenhum país do mundo tem um Código Florestal como o nosso. Só Angola que tem um código parecido com a PP Reserva Legal que a gente tem. Tá? Então ela deu um caráter mais geral para que o CAMEX tivesse uma base jurídica, o país tivesse, né, uma capacidade de retalhar essas agressões econômicas. E nisso acabou caindo toda a situação do tarifaço com o Trump. E aí, bom, esse momento, como você colocou agora, então, calhou de ser esse momento. O que a gente pode esperar nesses próximos 200 dias do ponto de vista jurídico? Porque é isso, assim, a gente está olhando para uma lei da reciprocidade, então, dentro do Brasil, mas que está respondendo a leis e a medidas que estão sendo tomadas nos Estados Unidos. E essa semana, por exemplo, a gente teve aí uma audiência pública, que inclusive a Confederação da Agricultura e Pecuária participou,
uma audiência pública em Washington. Várias entidades do agro dos Estados Unidos criticaram o Brasil, acusando de desmatamento ilegal, acusando de coisas infundadas. Mas é isso, né? De novo, assim, essa parte que a gente está falando de comércio com política, com meio ambiente. O que a gente pode esperar, então, nesse horizonte de 200 dias do ponto de vista jurídico, tanto aqui pelo Brasil quanto pelos Estados Unidos, né? O que vai se decorrer desse período? Bom, vamos aqui organizar essas várias coisas que estão acontecendo aqui que você comentou. Aqui tem duas agendas, aqui, dois argumentos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Tá? O primeiro aqui é o Brasil agora pedir para o CAMEX, né, orientar essa possível retaliação nesse prazo de 200 dias que pode demorar essa investigação, essa análise. Tá? Outra coisa aqui que está acontecendo nos Estados Unidos é que o presidente Trump, para impor o tarifaço, né, nisso, tudo que ele está fazendo, não só com o Brasil, mas com o resto do mundo, ele está se baseando numa lei da década de 70, de 74, que é o International Emergency Economic Powers Act, IEPA. Tá? Essa lei foi criada por Nixon, né, quando o dólar deixou de ser padrão ouro, né, e passou a ser a moeda transacionável. E nisso eles queriam ter mais proteção econômica caso os Estados Unidos precisassem. E aí, em casos de emergência, tá, porque essa autoridade tarifária do Congresso americano está na Constituição, em caso de emergência, bem averiguada, né, em casos específicos e temporários, o presidente americano poderia impor tarifas. Tá? O Trump pegou essa lei, deu uma interpretação mais alargada e escancarou. E aplicou uma base nessa lei para todo mundo. Nisso, os 50% do Brasil. Que era o 10% do Liberation Day, mais 40% agora, né, da retaliação dele aqui com relação ao Brasil, por causa do caso do Bolsonaro, por causa das Big Techs, tá? E inclusive, numa das justificativas, por causa do desmatamento ilegal. Tá? Só que nesse caso do Liberation Day, nos Estados Unidos, uma associação de plástico, de importadores de plástico, entrou com uma ação judicial na Corte de Comércio Internacional Americana, que é a Court of International Trade, tá? O CIT. E nisso eles alegavam a ilegalidade das tarifas do Liberation Day, porque alegando que o Trump não tem base jurídica para essa lei, porque justamente essa lei é muito específica e ele estaria escancarando essa interpretação dessa lei. Tá, que não aplicou tarifaço, aplicou 50% no Brasil. E na semana passada, né, ele foi no começo do mês ele foi condenado no CIT, ele apelou, ele subiu para a Corte de Apelação Federal, e na semana passada ele foi condenado na Corte de Apelação Federal, e a Corte justificando justamente isso, que a prerrogativa de tarifar é do Congresso Nacional. Essas tarifas que ele está impondo dessa escala, sem justificativa, para a Constituição Americana seriam ilegais. Tá? Então, assim, hoje as tarifas do Trump são ilegais. O que está acontecendo agora? Devolveu para a Corte Inferior de Origem, e agora essa Corte de Origem tem que julgar se o escopo dessa decisão vale somente entre as partes do processo ou se é de escopo universal. E aí pegaria todo mundo que está no tarifaço, inclusive o Brasil. Tá? Isso que nós estamos aguardando. Essa solução, essa decisão do CIT vai sair a partir de 14 de outubro. Tá? Então vamos aqui colocar numa linha de tempo. Então, a partir de 14 de outubro, grande chance das tarifas aqui, a gente pode ser que já sejam aplicadas ilegais para todo mundo. Tá? Ele pode apelar para a Suprema Corte? Pode sim. Mas a Suprema Corte também tem precedentes lá dentro de que essa interpretação alargada da lei, do poder aqui da autoridade do presidente americano, também seria limitada. Então isso inclusive não está precedentes nem do próprio ano dos passado. Estados Unidos, né? Assim, dentro dos Estados Unidos. Ele está sendo condenado lá dentro. Então a chance dele ser condenado lá dentro é muito grande, tá? Inclusive dele não conseguir manter uma liminar na Suprema Corte para manter as tarifas. Tá. Porque com casos passados do governo Biden, ele não conseguiu liminares semelhantes. Então aqui a chance é que caiam as tarifas e ele responda um recurso na Suprema Corte, mas sem liminar. Então aqui a situação do Brasil estará resolvida. Estão me entendendo aqui o raciocínio? Sim, então nisso que a gente coloca essa questão da lei da reciprocidade. E aí você colocou né? o dia 14 de outubro, é isso, nessa linha do tempo? Sim. Então é muito antes de 200 dias. Sim, muito antes de 200 sim. dias pode acontecer uma reviravolta aí, então. Pode. Então, porque assim, vamos fazer a investigação, a análise da nossa lei de reciprocidade, mas pode ser que se ele seja condenado em caráter aqui de um escopo de uma sentença universal, a gente nem precise aplicar a lei de reciprocidade. Interessante. Porque, de fato, ele abusou muito lá a interpretação da Constituição americana. Certo? Sim, inclusive, nos falar, ele é o presidente de conservador de uma interpretação conservadora. O conceito de conservador no âmbito jurídico americano é uma leitura muito pura da Constituição americana. Ou seja, um respeito muito grande à Constituição. E essa argumentação que ele está dando não é conservadora do tribunal para a Suprema Corte.
é algo muito mais assim, alargado, não condizente com a Constituição de hoje. Não se sustenta dentro do próprio país. Não se sustenta, muito difícil, muito difícil. Muito interessante. E aí, bom, vamos, acho que gosto muito de trazer esse contexto jurídico, as suas explicações para a gente entender bastidores mesmo, né, do que se desenrola exatamente agora. E a gente está trazendo essa linha do tempo como você coloca, mas o que o agro pode esperar disso? Eu queria também trazer um pouquinho da sua interpretação, olhando para mercado, então, né? É um momento de stand-by? Queria entender um pouco, até porque você está em sala de aula, conversa muito com seus alunos, né? Olhando ali para direito ambiental. Então, até para não estressar qualquer tipo de relacionamento em que coloca-se aí o argumento ambiental mesmo contra o Brasil. A gente já assiste, já está acostumado a ver isso em relação à Europa, né? Então, queria entender um pouco como que momento que o agro pode esperar agora, exportações caindo, toda uma questão aí ainda em relação a segmentos de carne e café. O que você tem falado, inclusive com os seus alunos, com os seus pares, olhando para esse segmento, né? Dentro da porteira ali, segmento produtivo. Uhum. Bom, aqui eu acho que o mais prudente aqui seria ficar de stand-by até 14 de outubro e ver o que o tribunal vai jogar aqui, o escopo da decisão, se é entre partes ou para todo mundo. Se for para todo mundo, o problema se resolve, tá? Mas logo aqui eu vi que o Brasil fechou agora esse mês com superávit, aqui a carne conseguiu se manter bem, o preço interno aqui caiu. Mas aqui, do ponto de vista ambiental, o que esperar para o agro, essa argumentação aí que eu acho legal ver esse paralelo, né, que tanto aqui nos Estados Unidos no tarifaço, quanto aqui com a União Europeia, que fechou, né, o texto final do acordo do Mercosul, a importância do elemento de meio ambiente. Tá? Aqui, tanto ele está sendo usado como uma preservação, uma preocupação ambiental, mas aqui, em ambos os casos, você consegue detectar elementos de desculpa para protecionismo, tá? Aqui nos casos dos Estados Unidos, mais ainda, que uma das justificativas para a implementação do tarifaço do Trump foi, teoricamente, concorrência desleal e desmatamento ilegal por parte dos produtores brasileiros. Tá? Aqui no estado do Mississippi, você também teve um senador do estado do Mississippi com uma carta também argumentando que os produtores do estado do Mississippi estão sendo lesados do ponto de vista florestal porque os produtores brasileiros têm práticas ilegais. E aqui com a União Europeia também, né, que o produtor desmata e tudo. Isso que é um ponto a gente começar a esclarecer, que é muito importante, tá? Que principalmente a argumentação americana. Quando eles argumentam isso, tem um forte caráter protecionista. Por quê? Não tem sustentação fática. A gente sabe que o produtor brasileiro tem o Código Florestal, é o único que tem reserva legal, a APP a ser respeitada por nível legal. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe reserva legal e a APP é um PSA público. Lá o governo federal paga para quem quiser manter de forma voluntária. O cara entra no programa, preserva a APP lá, uma metragem bem menor que a nossa, que ele quiser. Se ele quiser sair, ele sai, ele desmata legalmente e vida que segue. Aqui nem pensar de fazer isso. Então essa argumentação... Só resumir, assim, em linhas gerais, a gente é muito mais rigoroso ambientalmente e ainda é criticado por isso no mercado internacional, né? Exatamente, porque é uma desculpa protecionista. Tá? Outro ponto interessante aqui que os Estados Unidos alega para o tarifaço é que entrou muita madeira ilegal lá. Também não tem base na realidade, porque aqui a madeira exportada, ela tem que documento de origem florestal, ela está no Sinaflor, que é um Sistema Nacional Florestal, vai no Siscomex, um sistema de comércio para exportação. Tá? A gente não exporta madeira ilegal. A madeira ilegal que entra nos Estados Unidos não faz parte da economia brasileira, ela é um ato de um crime. Tá? E quando chega no porto americano, tem uma lei lá que chama Lacey Act, que é uma lei que a autoridade americana tem a obrigação de verificar a legalidade daquele produto. E os importadores americanos têm que verificar essa legalidade, de acordo com as leis do país de origem. Ou seja, lá o importador americano dessa madeira tem que verificar se tem DOF ou não. Então, quando ele fala que entrando um monte de madeira ilegal aqui, é culpa do produtor brasileiro. Ou seja, não é verdade. A madeira ilegal é crime, tem que ser punida no Brasil, né, com uma de controle, e se ela chegar lá, ela tem que ser punida também pela autoridade americana. Ou seja, aqui quando eles falam que está entrando muita madeira ilegal, eles também não estão aplicando a própria lei deles. Exato, sim. Cada um tenta fazer a sua parte, né? Não dá para acusar sem também estar fazendo o dever deles. E aí, Léo, vou te perguntar também o seguinte, você trouxe essa análise também de o quanto que o próprio texto aí de acordo Mercosul, União Europeia, então está andando em paralelo, né? Até por reflexo de toda essa geopolítica, não só dos Estados Unidos, mas a gente sabe que uma coisa está correlacionada à outra, né?
Mas ainda assim, quando a gente olha então para Estados Unidos especificamente, e aí você trouxe essa linha do tempo até em relação a 14 de outubro, né? Como que você avalia a postura, então, até 14 de outubro, olhando para mercado? É um momento de cautela? Assim, claro, eu sei que você não é analista de mercado, mas queria entender um pouco, para a gente trazer para o produtor, para o empresário rural que nos assiste, se é realmente um momento de observar mais o andamento, talvez, do julgamento do Trump dentro dos Estados Unidos, do que olhar necessariamente a lei da reciprocidade e o quanto isso avança aqui no Brasil. É mais ou menos por aí? Eu acho. Aqui, porque a gente estava sem essa condenação, a gente estava no cenário de aguardar aqui a análise do CAMEC e aplicar a lei da reciprocidade daqui a 200 dias. Agora, com esse bando essa sistemática de condenações do Trump em corte de origem, em corte de apelação, né, se abre, assim, dá uma luz no fim do túnel com prazo bem antes, na minha opinião. Então, assim, aguardar até 14 de outubro, porque aqui, na melhor das hipóteses, a situação se resolve por si só. Tá? Outra coisa que pode acontecer é o seguinte: se a corte de origem julgar que essa ação tem efeito somente entre as partes do processo, todo mundo aqui fora do processo, mas que está no tarifaço, vai ter que entrar com uma ação própria. Mas já tem um precedente garantido. Então, aqui o Brasil, em vez de entrar com uma lei da reciprocidade, ele entra com uma ação no judiciário americano, alegando que ele tem direito também de acordo com o precedente que foi passado, entendeu? Então, assim, se abriu muito mais possibilidades do que meramente a lei da reciprocidade. E aí, só para a gente encerrar, então, trazendo também para termos um pouco mais práticos. Se a partir do momento que dentro dos Estados Unidos, então, existe esse julgamento, de fato, o Trump não está de acordo com as próprias leis, e então é ilegal todo esse tarifário, essas aplicações acabam sendo consideradas ilegais ali, né, contra as leis americanas. Como que isso também afeta, por exemplo, essas embarcações que ficaram represadas aqui no Brasil? Questão de contratos mesmo de negócio, né? Porque a tarifa está sendo aplicada, deixa de ser. Não é da noite para o dia também, né? Então, embora a gente precise ficar de olho no dia 14 de outubro, não é que dia 15 vai dar para sair exportando tudo de volta, né? Não, aí que tá. É uma bela de uma confusão. Por quê? Do ponto de vista jurídico, quando o tribunal julgou a tarifa ilegal, ela nasceu nula. Se ela nasceu nula, ela nunca pode ter provocado efeitos. Então aqui, eles já estão falando que em devolução de valores. Então que o Trump tem que devolver por volta de 200 bilhões de dólares para os importadores. Então, assim, a logística de pagamento de retorno, né? De pagar de volta os exportadores, de refazer o dano que ele fez, aí realmente eu não sei como o governo americano vai se programar para isso. Aqui eu acho, opinião minha, que mesmo ele sendo condenado, ele vai tentar reaplicar essas tarifas com outras leis, outros mecanismos jurídicos. Ele vai tentar, mas assim, o ambiente de segurança jurídica pode aumentar, tá? Mas com relação a esses valores têm que ser devolvidos para os importadores, tá? Essa seria a lógica. E com relação aos contratos, tudo volta, do jeito é voltar nessas tarifas. Aqui o Brasil até tem uma situação mais tranquila. Você pega países como Coreia do Sul, Japão e Reino Unido, eles assinaram tratados com os Estados Unidos nesse ambiente de tarifaço legal. Aí a situação deles é muito mais complexa que a nossa. Certo. Bom, então é acompanhar os próximos capítulos, literalmente, e contamos com você para suas explicações, análises. Obrigada, te agradeço de novo, Léo, pela participação aqui no Hora H do Agro, por ajudar a gente a entender esse mundo complexo aí do tarifaço. Obrigada. Super obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. E dados preliminares do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil apontam que, após o tarifaço dos Estados Unidos, as exportações de café brasileiro para o país norte-americano devem despencar 55% aí em agosto, né? Os números ainda estão sendo consolidados, mas deve haver essa queda de 55% em relação a agosto, na comparação com agosto de 2024. Por outro lado, no mercado, os preços do café operam em direções opostas. O arábica sobe, impulsionado pela incerteza climática no Brasil e estoques globais baixos, enquanto o robusta, pressionado pela safra maior, apresenta queda nas bolsas internacionais. O presidente do Secafé, Márcio Ferreira, conversou conosco sobre esse momento enfrentado pelo setor. Vamos conferir. Os números de exportação para o mês de agosto irão mostrar uma queda da participação do
e Estados Unidos nas exportações do Brasil substancial. Queda essa acima de 50% quando comparada a agosto do ano passado e ainda acima de 25% quando comparada a julho de 2025. Isso se dá em função das tarifas aplicadas de 50% sobre os cafés brasileiros, enquanto somente 10% sobre os cafés de Colômbia e América Central, os arábicas, e também 20% para os cafés robustas do Vietnã, por exemplo. Então o Brasil está mais incompetitivo na ordem de tarifa, 30% acima de Vietnã e 40% acima de Colômbia e América Central. Em função dessa dificuldade de importação de cafés brasileiros, os importadores não fecharam novos contratos e têm, na medida do possível, postergado novos embarques, o que faz com que os nossos volumes para os Estados Unidos tenham caído bastante. O comportamento do mercado a partir do dia 7 de agosto mostrou uma volatilidade enorme e uma tendência de alta. Isso se deu em função, além da questão da tarifa, também pela quebra estimada no rendimento da safra brasileira da ordem de 10%, ou algo próximo de 4 milhões de sacas a menos na safra de arábica, que já era uma safra apertada. Assim que, em 6 de agosto, último dia antes da aplicação da tarifa, a Bolsa de Nova York, que reflete os arábicas, estava 286 e fechou o mês em 386 com uma alta de 34%, refletindo os arábicas. E o preço do arábica no Brasil saiu de R$ 1.800 para R$ 2.400 no mesmo período, uma alta também na ordem de 33%. Olhando a Bolsa de Londres, que estava a 3.340 no dia 6 de agosto, ela fechou acima de 4.800, mais precisamente 4.815, no 31 de agosto, refletindo a alta no nosso Conilon, que subiu 50% de R$ 1.000 para R$ 1.500. Assim que o preço do café subiu para todos os importadores, uma vez que a bolsa subiu bastante nas duas variedades, Londres Conilon, ou Robusta, e Nova York Arábica. Essa alta, quando adicionada da tarifa de 50%, torna proibitivos os preços para os importadores americanos. Recentemente, nós tivemos também um movimento por parte do governo brasileiro falando em aplicação da lei de reciprocidade, o que o setor espera que não ocorra, já que as negociações por parte do setor junto ao governo americano, o setor público, tem se mostrado inviável no momento, e o setor privado segue trabalhando para tentar avançar numa pauta extremamente difícil, que é a aplicação das tarifas. Sabemos que o Brasil representa para os Estados Unidos 33% de tudo que eles importam, e os Estados Unidos representam para o Brasil 16% do que nós exportamos. Como a produção mundial está muito alinhada, ou mesmo abaixo do consumo, não existe a opção em relação aos Estados Unidos ou outro país de acesso fácil a outro fornecedor. Tanto é assim que os preços dispararam bastante. Se efetivamente alguma origem aumentar a sua participação para os Estados Unidos, obviamente que abre-se-á algum espaço para o Brasil aumentar também para outros destinos como Europa e também para a Ásia. O que nós seguimos trabalhando no sentido de não abrirmos mão no mercado americano, que no momento está realmente mais difícil para o Brasil, mas esperamos que a médio prazo possamos reverter essa situação e ter os Estados Unidos como nosso maior parceiro, lembrando que um momento não define uma história, e a história entre Brasil e Estados Unidos de relação comercial e especificamente no caso do café é uma história linda que não será apagada por um momento. Seguimos trabalhando para reverter toda essa situação. E o Brasil é uma potência também na produção de proteína animal. A gente estava ouvindo do café agora, né? Mas a gente já sabe que a proteína animal, ela também é uma grande cadeia para o agronegócio brasileiro. Agora, um cenário de evento, né? Num cenário de eventos climáticos extremos, de tensões comerciais, aí como estamos falando do tarifaço sobre a carne brasileira pelos Estados Unidos,
Proteger a produção se torna essencial, sempre foi e tem se tornado cada vez mais. E aí é nesse contexto que o seguro pecuário está ganhando protagonismo no mercado brasileiro. Dados recentes da Confederação Nacional das Seguradoras, a CNSEG, mostram que essa modalidade de seguro para a pecuária cresceu mais de 650% no último ano e já se consolida como uma ferramenta estratégica para a segurança alimentar e econômica. Cada vez mais os produtores rurais, os pecuaristas estão prestando atenção nisso. Então, para nos ajudar a analisar esse cenário, eu convido o Márcio Brito, que é especialista em seguros do Grupo Azul Empréstimo. Bem-vindo ao Hora H do Agro. Muito obrigada pela sua participação. Eu queria começar, então, pedindo para você avaliar quais que são os fatores que estão impulsionando a contratação desse serviço. A gente vê números aí da CNSEG, né? 650% não é pouco. O que está fazendo os pecuaristas, os produtores rurais, despertarem para um produto que não é tão comum no mercado, mas a gente está vendo que o interesse está crescendo, né? Obrigada de novo pela participação. Realmente esse cenário ele tem se transformado bastante nos últimos anos, né? E o valor da carne, que tem um aumento significativo, também faz parte desse cenário. Você veja que um rebanho avaliado em R$500 mil anos lá atrás, hoje o mesmo rebanho com a mesma quantidade de cabeças é avaliado em R$1 milhão. Então essa alavancagem patrimonial se faz necessário um apólice seguro para a garantia, né? E tem outros efeitos também que fazem parte desse cenário, que são os efeitos climáticos, né? Seca, enchente. Você acredita que tem sido um grande fator, né? Claro, a gente está falando de seguro. Quando a gente olha para seguro no agro, tem o seguro rural em geral, tem os seguros agrícolas, sim. E tem algumas cadeias produtivas que demoram para alavancar o seguro. Você acredita, então, que o pecuarista, por conta dessa valorização que você contou, mais o ambiente clima, o fator clima, tornou-se um ambiente assim inquestionável de ter seguro? Exatamente, né? Esses eventos climáticos vêm secas, enchentes, incêndio, né? Isso traz muita vulnerabilidade ao produtor. E é claro que ele está com o seu patrimônio segurado, se tornou essencial. E junto a isso também tem as questões comerciais, né? Os tarifaços dos Estados Unidos, também gera tensão no mercado financeiro da carne. E também tem a noção de prática de gestão comercial, né? Hoje o agricultor ele vem se tornando um empresário, de fato, não mais um produtor como era antigamente. Então esse planejamento, essa apólice de seguro, traz ali um planejamento estratégico de mitigação de risco, né? E com isso também traz ali para o produtor uma facilidade na avaliação de crédito junto aos mercados financeiros, que vê um produtor que detém uma apólice de seguro, um produtor com menos risco, né? Então isso também facilita o crédito e atrai um crédito com melhores taxas. Tem feito bastante diferença também. Então, pelo que você está comentando, né, a sua linha de raciocínio é de que, de fato, se os produtores rurais, então, têm mais seguros, né, mostram que estão contratando mais o seguro, isso tende a facilitar o acesso ao crédito, juros menores. Então, isso também é um fator que lá na frente o produtor pode se beneficiar. Então, ele já está fazendo a sua parte nesse crescimento dos 650% que a gente trouxe. Esse também é um dos fatores. Exatamente. Esse é um fator e um dos fatores mais fortes, né? Porque quando você tem um risco e esse risco detém um seguro, o banco e as cooperativas de crédito enxergam isso de forma diferente, né? Então, você consegue apresentar ali o risco que você trabalha, que você opera, e ao mesmo tempo você tem uma garantia de um apólice seguro, né? O que traz mais tranquilidade, tanto para o pecuarista quanto para os órgãos financeiros que vão financiar essa operação. E aí, Márcio, também queria entender um pouco, você é especialista em seguros, e queria entender um pouco, então, desse bastidor da área, né? O quão complexo que é criar um novo produto, ou pelo menos emplacar esse novo seguro no mercado. Queria entender um pouco o que vocês, né, o que o mercado, de uma forma geral, olha para montar um produto novo, são os riscos, essa questão de juros, a aptidão do produtor, nesse caso do pecuarista, né? O
queria entender um pouco desafios e complexidade de evoluir para um novo seguro rural, né? Assim, dentro de todos os que existem, falando de pecuária especificamente, porque também não é como um novo seguro para carro, né? A gente está falando de seguro para um animal, né? Um ativo vivo, literalmente. Então, acho que também tem algumas camadas de complexidade nesse sentido, né? Desenvolver um produto de seguro, uma apólice que abrange todos os riscos, é muito complexo. O Brasil é um mercado complicado, né, no setor financeiro, diante de todas as frentes. O seguro não seria diferente. Uma das diversidades mais enfrentadas é doenças, né, que pode ocorrer com os animais, acidentes, os incêndios, falha de manejo, transporte. Aí tem os animais que têm a exposição em feira. Então, desenhar um produto específico para cada região também é um desafio, né? Às vezes tem uma região sul onde tem mais frio, uma região do norte mais calor, o Rio Grande do Sul, por exemplo, a última enchente que teve. Então, desenhar esse produto, precificar o valor de uma apólice ali para cobrir esses riscos é bastante complicado, é desafiador. E também tem a questão de fraude, né? Tem que ter um produto bem desenhado. Infelizmente, no Brasil, a gente tem essa parte de fraude, que é bastante comum, embora não pareça, mas é. Esse também é um dos fatores, né? E tem também a variedade de animais, né? Tem vários tipos de animais, bovinos, de porte, né? Pode ser de porte, pode ser de reprodução, suíno, aves, ovinos, né? Cada espécie tem um mercado diferente e um valor agregado diferente, né? Então, entender também esse mercado é mais um desafio. E também tem a sustentabilidade financeira da seguradora, né? Considerar o histórico de sinistro, o risco climático, né? O risco que ela está exposto, né? Imagina-se que uma apólice de cobertura de R$1 milhão, a companhia ela vai cobrar entre 2% e 4% desse valor assegurado. Vai ser uma apólice em torno de 20 mil a 40 mil reais de um prêmio. Então tem que ser um risco muito bem estudado e bem detalhado. Também tem a parte de rastreabilidade para evitar aí a parte de fraude, né? Que isso, infelizmente, é comum. Era isso que eu ia te perguntar para a gente encerrar. Você deu bastante ênfase nessa questão de fraude. Então, olhando para esse seguro pecuário que a gente está abordando aqui, mas para outros dentro do agro, que são vários, né? Tem vários produtos nesse sentido. O que fazer para se precaver dessa fraude, então? Para o produtor que está nos assistindo, o empresário rural que está nos assistindo, que começa a despertar para essa necessidade de ter seguro na propriedade, seja em relação a equipamentos, ao ativo animal. O que fazer para se proteger de fraude, então, Márcio? As companhias, elas têm adotado diferentes formas de se precaver contra isso, né? Uma das formas é exigir ali a vacinação desse gado, um controle através de planilha, ou até mesmo ali a inscrição desse animal, né? Me fugiu o nome aqui, mas é como se fosse uma certidão de nascimento, né? Que tem ali o nome do animal, para nascer e tudo, tem ali a parte de vacinação, e aí toda a rastreabilidade desse animal, né? Inclusive também a seguradora pode designar um técnico para fazer uma visita a essa propriedade, para ver que se foi relatado de risco para a seguradora, é realmente de fato que se encontra na propriedade. E se os animais também que foram descritos para a apólice de seguro, que é o risco que a gente fala, né? Se está de acordo com o que foi detalhado para a companhia. Então tem vários fatores aí que a companhia pode se obter para evitar essas fraudes, né? Inclusive também o histórico de sinistro, né? Clientes que têm ali recorrência de sinistro, a companhia seguradora pode não aceitar fazer uma apólice de seguro para esse cliente. Mas é um mercado que vem crescendo bastante, faz parte do mercado, vai crescer muito, traz segurança, não só para a parte do produtor do patrimônio, mas traz uma segurança para o país, uma segurança de alimento, uma estabilidade financeira, comercial. Então é muito importante, as companhias têm várias formas de se adentrar a isso, e vem fazendo um estudo sobre isso, né? Quanto mais risco ela traz, mais ela entende o mercado. É isso, perfeito, Márcio. Te agradeço muito a sua disponibilidade ali, as explicações sobre esse que é um segmento que é isso, tende a crescer. Se a gente lembrar que tem mais de 200 milhões de cabeças de gado no Brasil, se todo gado desse tiver seguro pecuário, imagina, o setor vai super bem, né? Então a gente espera ver crescer, porque foi o que você falou, é uma proteção não só para o produtor rural, mas acaba sendo uma proteção para a economia do país, né? Te agradeço de novo a disponibilidade. Fica aí o convite para você voltar outras vezes. Obrigada.
Ok, obrigado, Mariana. Em um cenário de incertezas geopolíticas e com o mercado de fertilizantes em constante mudança, o agronegócio brasileiro busca novas parcerias para garantir a produtividade. E essa semana aconteceu aqui em São Paulo o Congresso da ANDA, a Associação Nacional para a Difusão de Adubos. E na ocasião ocorreu a assinatura de uma cooperação técnica entre a associação e o Ministério da Agricultura. Nós vamos saber mais na reportagem de Marcelo Matos. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento firmou uma cooperação técnica com a ANDA, a Associação Nacional para a Difusão de Adubos. Explica o assessor de assuntos estratégicos do MAPA, José Carlos Polidoro. Uma união que já deveria existir há algum tempo, né? E agora nós resolvemos fazer isso porque um dos primeiros resultados que nós já produzimos foi aí a projeção de qual será o impacto do programa Caminho Verde do Brasil, que é converter 40 milhões de hectares de pastagens degradadas para a agricultura. Isso demanda muito fertilizantes e nós estamos entregando para o mercado dados para ele se preparar. E nós vamos buscar estatísticas oficiais para esse país, porque o nosso Brasil é um price taker de fertilizante, ou seja, a gente consome pra caramba fertilizante, mas não influencia no mercado. E nós temos que ser price maker, nós vamos atrás disso. E também facilitar a troca de demanda e oferta, ou seja, o que o setor precisa do MAPA, vamos organizar isso melhor, precisa do governo, para que a gente adeque o nosso regulatório, né, nossa legislação de fertilizantes à evolução do mercado em tempo mais hábil, para que nós possamos deixar de ser reativos em relação, por exemplo, a esses problemas internacionais aí de geopolítica, né, e passamos a ser proativos. O presidente da ANDA, Eduardo Monteiro, ressalta o planejamento da demanda brasileira. Aprimorar a nossa governança e gestão de informações estatísticas. Então, o Ministério da Agricultura, usando também os dados da Embrapa, tem muitas informações estatísticas interessantes e o setor de fertilizantes também depende dessas informações. Num segmento que importa 80%, o planejamento é importante. Então, dentro desse contexto, esse convênio que foi assinado foi muito positivo e vem melhorar a governança setorial nesse segmento que depende muito do mercado externo. O Brasil é altamente dependente da compra de fertilizantes pelo mundo, são mais de 80%. Uma nova política para o setor pretende incentivar e também aumentar a produção nacional, que ainda é muito minoritária. Claro que questões geopolíticas que permeiam o mundo hoje, essas questões preocupam a todos do setor. O CEO da Galvani, Marcelo Silvestre, irá ampliar os investimentos na Bahia. Estamos investindo, abrindo a nova mineração de fosfatados na Bahia e nós temos a duplicação da nossa planta no oeste da Bahia. Nós vamos chegar a 1.300.000 toneladas, investimento de mais de R$1 bilhão. Mas esse é um contexto que merece bastante atenção do governo também. Tem um Plano Nacional de Fertilizantes em curso, que tem metas para chegar a 50% da produção nacional até 2050, sair de 13% para 50%. Então é um setor que está com bastante atenção também do governo. O assessor do Ministério da Agricultura, José Carlos Polidoro, destaca a segurança da nossa produção no campo. A nossa grande sorte é que o Brasil, todo mundo quer vender fertilizante para o Brasil, porque nós consumimos fertilizante na época que no mundo do temperado, onde tem os países grandes agricultores, não consomem. Então, a indústria tem o melhor cliente, somos nós. Mas também porque tem muitos países que estão aumentando a sua produção de fertilizantes, que o Brasil deveria estar fazendo há tempos, né? De forma que uma situação dessa ainda não teve impacto direto, né? Nós esperamos que não tenha, porque há uma possibilidade de nós diversificarmos, pelo menos temporariamente, os players que fornecem fertilizantes para nós. Ver se aumenta com um, com o outro, mas isso ainda é uma situação extremamente perigosa. Porque o mesmo país que vende muito fertilizante para nós, como a China, por exemplo, outro como os Estados Unidos, outra como a Rússia, são países, primeiro, que são grandes consumidores de fertilizantes e, segundo, eles têm suas protagonismos internacionais. E o Brasil vai ficar à mercê de uma situação dessa? Não vai ter, como eu falei, nós não seremos o price taker nunca nesse setor e teremos que ser, porque daqui a pouco nós seremos o terceiro maior consumidor, caminhando para ser o segundo maior. Como assim nós vamos
não ter uma indústria aqui que gera principalmente muitos empregos, muitos dividendos. É um setor que só de produto, comércio do fertilizante, gira em torno de 20 bilhões de dólares por ano. Você imagina quantos empregos. Uma fábrica de fertilizantes, quando ela é construída, ela vai $1 bilhão de investimento, como foi a última lá em Minas Gerais, de fosfato, da Eurochem, né? Ela traz 3 mil empregos direto, ela traz, como é um insumo, é a base, ela vai escalando empregos e renda na cadeia produtiva toda. Então, além da segurança nacional, da segurança alimentar, é prático, é o mercado, é emprego, é renda. Então, não havia por que não ter uma política dessa no país. Hoje o agronegócio responde com 49% das exportações brasileiras, 24% do PIB, mas importa 80% dos fertilizantes. O presidente da ANDA, Eduardo Monteiro, avalia o impacto na geopolítica atual. Mesmo com um prognóstico positivo, quando a gente pensa no cenário de demanda, depois de uma safra recorde como essa, onde nós extraímos nutrientes do solo para a produção de alimentos, de grãos, é absolutamente necessário que o agricultor reponha isso no solo para que o Brasil continue produzindo o que a gente vem atingindo. Dentro desse contexto, o que pode eventualmente impactar, sem dúvida nenhuma, uma retração em função de falta de crédito. A gente já vem observando ao longo dos últimos 2 anos uma versão setorial em função do número grande de recuperações judiciais, mas isso eventualmente agora está acrescido por uma mudança no sistema de liberação de crédito. A gente entende que os agentes financiadores estão sendo muito mais restritos e seletivos, e nesse momento a gente, no Brasil, espera se comercializar ainda 20% da demanda do que a gente espera entregar durante o ano. Uma parte importante disso é soja, que neste momento o adubo para soja deveria estar praticamente integralmente comercializado. E ainda falta 10%, que é um número bastante relevante. Aliado a isso, isso também traz outros gargalos logísticos importantes para a cadeia. Essa é uma atividade sazonal, plantio em algumas regiões do país começou ontem, e ao longo de setembro a gente vai começar aqui nos grandes estados. Mato Grosso também começa, e é fundamental que dentro do início do plantio o adubo esteja na fazenda. E a gente observou também que, em função de uma política mais restritiva por parte das cadeias que comercializam fertilizantes com o agricultor final, somente aceitando liberar os produtos que já foram adquiridos mediante formalização de garantias, a gente observou aí atrasos nas entregas de julho e agosto. E esses atrasos, eles ficaram retrasados para setembro. Setembro a indústria já trabalha com um conceito de capacidade máxima. Vai ser difícil a indústria absorver todo o volume que ficou em julho e agosto. Então a gente aqui também vislumbra um mês de setembro bastante desafiador em função dos gargalos logísticos que a indústria irá enfrentar. Então você tem uma combinação aqui de logística e crédito como sendo pontos importantes de preocupação, e é uma questão que a gente lamenta muito, porque seria um ano fantástico pensando no cenário de demanda. Marcelo Silvestre considera que o futuro caminha em favor do Brasil. Nós temos possibilidades de crescer, temos tecnologia nacional, temos vontade de crescer, então acho que nesse contexto, superando esses desafios, nós temos condição de caminhar em aumentar a produção nacional de fertilizantes e ajudar a agricultura também no Brasil, que é muito moderna, que é muito desenvolvida, a continuar crescendo. Até agora, os fertilizantes ficaram de fora das sanções contra a Rússia e o tarifaço de Donald Trump. Canadá, Rússia, Norte da África e Oriente Médio estão vendendo ao Brasil sem sobressaltos. Mas temas nacionais, como o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e possíveis repercussões internacionais pelos Estados Unidos, cercam os receios dos impactos futuros ao setor. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta teremos informações direto da Expo Inter, a feira que aconteceu lá em Esteio, no Rio Grande do Sul, essa semana. A gente volta daqui a pouquinho. Hora H do Agro.
Nunca foi tão fácil levar um Volvo para a garagem. Chegou o Volvo Car Consórcio. Com ele, você conquista seu 0 km sem juros e sem entrada. Com créditos a partir de 300 mil em até 60 meses. E a taxa administrativa de 10%, a menor do mercado. Até 320 contemplações já nos primeiros 2 anos. Volvo Car Consórcio. Um caminho seguro em direção ao carro dos seus sonhos. Visite uma concessionária ou acesse volvocarconsórcio.com.br. Você trabalha muitas horas por dia, paga as contas e não consegue aumentar seu patrimônio e ainda se sente perdido, sem saber o que fazer para mudar essa realidade? Agora existe uma solução acessível para você blindar seu patrimônio das crises econômicas e das incertezas do futuro. E o melhor, fazendo o seu dinheiro trabalhar para você. Estou falando de um passo a passo para você começar a investir do zero nas melhores ações da Bolsa. Você vai entender como proteger seu patrimônio e, principalmente, como começar a investir do zero na Bolsa e nunca mais ser refém da inflação ou das crises econômicas. Garanta a sua vaga agora em niucursos.com.br, niucursos.com.br, e dê o primeiro passo para a sua liberdade financeira. Hora H do Agro. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, divulgou a projeção para a safra de soja, milho e algodão do Mato Grosso. O IMEA, que é uma instituição importante no estado, traz esses dados e, como a gente pode ver, a soja tem uma oferta prevista de 48,55 milhões de toneladas e demanda prevista de 47,6 milhões de toneladas, o que significa aí de oferta, né, uma queda aí de quase 0,8% em relação à safra passada e uma demanda prevista também de queda de 4%. Então, oferta e demanda previstas para a soja em 2025-26 no Mato Grosso, a IMEA apontando quedas. Quando a gente fala da safra de milho, que a gente também está colocando aí na tela, as projeções de oferta são de 55,54 milhões de toneladas, com queda aí de 14%, e demanda de 54 milhões de toneladas, com crescimento de 11,10%, né? Demanda prevista aí um pouco melhor. Vai ter mais demanda do que oferta no milho no estado do Mato Grosso, de acordo aí com dados do IMEA, e trazendo então dados também da safra de algodão para 25-26. Os números do IMEA apontam uma estimativa de produtividade aí de 308,08 arrobas de algodão por hectare, produção de 7,04 milhões de toneladas de algodão em caroço e 2,90 milhões de toneladas de pluma. Lembrando que caroço, pluma são partes distintas que têm demanda e oferta distintas. Então, números aí para a gente acompanhar, porque são previsões para essa safra que começa em setembro. E depois, é claro que a gente traz o IMEA aqui também para conversar sobre esses dados e ver se eles são reais e vão ser praticados.
E a gente vai trazer agora também informações lá do Rio Grande do Sul, porque entre os dias 30 de agosto e 7 de setembro acontece a 8ª edição da Expo Inter, na cidade de Esteio. É uma feira que acontece todos os anos lá no Rio Grande do Sul. E o Alex Rufo nos conta mais sobre essa, que é uma das maiores feiras de agronegócio do Brasil. Nosso futuro tem raízes fortes. Com esse slogan, a 48ª edição da Expo Inter abraça a inovação tecnológica que impulsiona, além do agro, maquinários agrícolas e, claro, o segmento de caminhonetes. São mais de 2,5 mil expositores numa área de 140 hectares, proporcionando uma ampla vitrine para o agro motor do Brasil. Os setores agrícola e pecuário representam 6 a 7% do PIB brasileiro. Mas quando a gente engloba toda a cadeia do agronegócio, com abrangência na produção, indústria, logística, comércio e serviços, essa participação pode chegar ao final de 2025 na casa de 30% do PIB nacional, com impacto direto no crescimento das vendas de picapes médias e de grande porte. Esses números traduzem muito bem o grande crescimento do segmento de picapes no Brasil. Produtores rurais, fazendeiros, cooperativas e transportadoras precisam de veículos mais robustos, com alta capacidade de carga e entrega de boa performance em estradas rurais. E é exatamente aí que as picapes se encaixam como uma luva, ou melhor, como uma botina para o produtor rural. O Brasil foi um dos mercados que mais comprou picapes no mundo. As vendas do setor cresceram 18% em 2024, justamente acompanhando as altas safras do agro, colocando o nosso país entre os 10 maiores mercados do mundo. A sofisticação do agro, com a chegada de inovações tecnológicas, motivaram as montadoras a entregarem para o mercado picapes mais luxuosas, confortáveis e muito conectadas. Atualmente, há ofertas e modelos voltados ao trabalho pesado, como Ford Ranger, Toyota Hilux, Chevrolet S10 e do segmento premium, aquelas que o empresário do agro utiliza na cidade e estaciona à frente da sede da fazenda, como Ram, Ford F-150 e a super híbrida BYD Shark. A expectativa da Expo Inter é superar a marca de 800 mil visitantes nos 9 dias de evento. A maior exposição do agro da América Latina a céu aberto é um verdadeiro catalisador do futuro do campo e das máquinas. A Expo Inter sinaliza de forma muito clara que o agro é um fertilizante econômico que mantém o segmento de picapes em alta, tanto como instrumento de trabalho como símbolo de poder no campo. Da Expo Inter, no Rio Grande do Sul, para a Hora H do Agro. E o Alex Rufo, ele é o apresentador, ele que comanda o Máquinas na Pan. Então, ele está contribuindo aqui para a gente sobre esse universo das caminhonetes, das picapes. Mas fica o convite para vocês também conhecerem o Máquinas na Pan aqui na programação da Jovem Pan News. E agora nós vamos falar sobre a previsão do tempo para a próxima semana. Esse é mais um Por Dentro do Clima. Por Dentro do Clima. Para conversar com a gente, novamente, Ludmila Camparoto, bem-vinda de volta ao Hora H do Agro, fazendo a gente entender, ou pelo menos se preparar na medida do possível para os próximos dias, para início de safra. Na sua participação semana passada, a gente deu aí um bom panorama sobre o mês de setembro, a época de plantio. E agora eu queria entender sobre frente fria, queria entender contigo se ela deve vir. Estamos falando aí de chuvas, geadas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Queria começar trazendo essa perspectiva do sul do país. Ludmila, obrigada de novo pela participação aqui. Eu que agradeço, Mariana. Olá a todos. Nós teremos ainda ao longo desses próximos 10, 15 dias, o tempo bem mais úmido, principalmente sobre o sul do Brasil. E falando principalmente do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e extremo sul do estado do Paraná. Ao longo dessa próxima semana, nós teremos 2 sistemas avançando pela região e provocando chuvas. Mas acho que o grande destaque é o frio previsto para esse final de semana. Existe aí uma tendência, de temperaturas baixas em todo o Rio Grande do Sul, principalmente, com mínimas que poderão ficar em torno de 3 graus,
Na região mais extremo sul do Rio Grande do Sul, a expectativa de mínimas variando em torno de 1 a 3 graus, ou seja, vai fazer bastante frio. Dificilmente não teremos nenhum registro ali de geadas, mas caso ocorram, serão muito pontuais, muito localizadas. Não há uma expectativa de geadas amplas, né, em áreas de lavouras, mas é claro, deixa o produtor ali em estado de atenção, principalmente pensando no trigo, né? E esse frio também que vai persistir ainda durante essa primeira quinzena do mês de setembro, faz com que os produtores fiquem atentos aos plantios da nova safra de verão, principalmente falando em Santa Catarina, áreas, claro, do Rio Grande do Sul e também algumas áreas do sul do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, até mesmo Paraguai, né? Todo mundo de olho ainda nesse frio, que ele ainda não foi embora de vez. A gente tem uma primeira quinzena ainda de setembro que pode ser marcada por essa queda de temperaturas. Como eu disse, nada extremo, as temperaturas mais baixas ficam realmente para o Rio Grande do Sul, mas é um ponto de atenção. E essas frentes frias que irão avançar ao longo dessa próxima semana, elas ficam mais restritas realmente ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, avançando em algum momento ali pela região mais central do Paraná. Essa frente fria dificilmente vai avançar pela região central do Brasil. Nós temos uma condição de Oceano Atlântico fria no momento. Isso impede, né, essas frentes frias de avançarem com abrangência, né, com qualidade pela região central do Brasil. Então, ela realmente vai ficar um pouquinho mais para o sul do Brasil. Ela cria, sim, um corredor de umidade que vem lá da Amazônia. Então, nós já vimos ao longo dessa última semana chuvas em áreas de Rondônia, região oeste, noroeste do Mato Grosso, até um ponto de atenção para quem ainda está finalizando as colheitas do algodão. E a gente pode ter esse corredor de umidade se formando na faixa mais oeste do Brasil ainda ao longo dessa próxima semana com esse avanço das frentes frias ali pelo sul do Brasil. Então, cria-se esse corredor de umidade. Mas na região central do país, falando principalmente em áreas do sudeste, grande parte aí do centro-oeste, né, e norte, claro, a tendência ainda é de tempo mais firme e temperaturas elevadas. Apenas na região litorânea do nordeste que a gente vai aí observar uma condição de chuvas também. Além, claro, né, da região norte que continua chovendo, né, em áreas ali de Roraima. Mas chuvas mais frequentes e abrangentes na região central do país só deve chegar mesmo, falo ali no último decênio de setembro, sabe, essa última semana de setembro para o início de outubro, é que a gente vai ver chuvas um pouco mais abrangentes, né, e molhando realmente grande parte aí das áreas produtoras. Perfeito. E aí a gente está falando muito dessa questão, né, como você trouxe aí, regiões centrais, prestando bastante atenção em como que vão ser aí os primeiros dias de plantio mesmo, né? Algumas regiões, inclusive, já estão fora do vazio sanitário. Mas como que fica para quem está colhendo algodão? Porque a gente está falando tanto de plantio e plantio de grãos. Eu queria entender um pouco se também essas chuvas que estão previstas, que você falou, aí esse tempo um pouco mais úmido, pode prejudicar quem está colhendo algodão agora? Não é tanto assim? Vai de região para região? Explica um pouquinho para a gente também, Lud, por favor. Como nós tivemos aí o plantio, né, o desenvolvimento da safra um pouquinho mais prolongado, ele atrasou um pouquinho, então realmente nós temos algumas regiões ainda no oeste do Mato Grosso, região sul do Mato Grosso, com colheitas ainda em andamento. E se a gente tiver qualquer volume de chuvas, 10 milímetros que seja, claro, né, a gente tem uma perda de qualidade dessa pluma. E realmente existe esse risco a partir de agora. Né? Nós já tivemos algumas chuvas, essas chuvas da semana passada já pegou algumas áreas de algodão. Eu acho que esse é realmente um ponto de atenção. E mesmo milhos, né, expostos, muitas vezes a céu aberto, é um ponto de atenção, porque principalmente nessa região mais noroeste do Mato Grosso, a gente já pode começar a ter chuvas um pouquinho mais frequentes, porque essa umidade que vem da Amazônia começa a descer um pouco mais. Até mesmo para o final dessa próxima semana, eu não descarto algumas áreas do Tocantins, norte do Mato Grosso, receberem algumas chuvas, mesmo que de maneira localizada. Claro, não são aquelas chuvas abrangentes em bons volumes em todas as regiões. Mas se a gente tiver, né, em alguns pontos essas chuvas, ela pode sim atrapalhar essa colheita ou prejudicar, na verdade, a qualidade da pluma. Né? Mas, pensando em plantio,
é essa condição que a gente vê, assim, ainda, as chuvas ainda demoram um pouquinho mais para chegar a ponto de trazer uma boa umidade, né, para o solo. Perfeito, Lud. Te agradeço muito aí as explicações, porque é isso, a gente precisa sempre fazer esse exercício de trazer um amplo aspecto aí do mapa do Brasil, mas cada cultura traz uma realidade, cada região traz uma realidade. A gente vai fazendo a cada programa algumas perguntas pontuais e te agradeço de novo aí por fazer a gente ajudar esse mapa no Brasil dos próximos dias aí na meteorologia. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Mariana. Até a próxima. Até a próxima. E agora o nosso programa fica por aqui, mas você continua conectado nas nossas redes sociais e ligado na programação da Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua companhia. Eu agradeço a todo mundo da equipe que faz esse programa acontecer e eu te espero na próxima semana. Um abraço, até lá. Hora H do Agro. Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi. Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.